Boa noite, boa noite. Ô Nazir, bom falar contigo. Tá ouvindo aí? Eu vi sua solicitação, a gente tem um convidado hoje, uma convidada hoje, mas uma outra oportunidade você já tá convidadíssimo de estar aqui com a gente. Boa noite, som. Tudo, tudo bem, meu amigo? Como vai? Ademilson, fala Tinho. Tudo bem? Escutando bem, meu caro? Tô aguardando a nossa convidada aqui. Teoria dos investimentos. Seja bem-vinda. Pelo menos é uma imagem de uma moça que está aqui. Seja bem-vinda ao nosso programa Nortear. Oi, Ana Karina, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao programa Nortear de número 40. Eu tô aqui aguardando a Aretusa. Eu tô aqui aguardando a Aretusa também. Olá, Pati Torralvo, da minha igreja. Seja bem-vinda. Fernando Ribeiro entrou. Fernando, dá um alô lá para nossa convidada que a gente já está ao vivo, por favor. Rose Odete Reis arrasou na última live. E hoje ajuda como a gente comemorando 40 lives e tá, tá Odete com uma contribuição formidável. Obrigado, Odete, por estar aqui com a gente. Rose Zero deve ser parente da minha convidada. Grinaldo entrou também. Chamando a Aretusa Zero. Chamando a Aretusa Zero. Chegou, muito bom. A nossa live de número 40. Histórica, um momento muito bacana. Chegou, obrigado, Tinho. Olha ela aí. A Tava nossa. aqui já, você que não tava me vendo. Não estava aparecendo aqui para mim. Tudo bem? Eu tava aqui, tudo, e vocês? Tudo jóia. Boa noite a todos. Amiguinhos que estão aqui conosco, essa é a Aretusa Zero, nossa Esse também, convidada. Ana E Carolina. eu vou pedir para vocês estarem dando as curtidas de vocês para a gente estar chamando o maior número de pessoas. Vou colocar aqui o título também da nossa. Vou fixar o título aqui para a gente iniciar nosso bate-papo. A importância da educação financeira. Fixou? Deixa eu ver. Fixar comentário. Vamos lá Boa de noite, novo. Grinaldo. Se você vê alguém conhecido, quiser cumprimentá-los. Bom, muito feliz com sua presença aqui. Você sabe, né, Letusa? Sou seu fã e seu trabalho é formidável. E hoje é um momento muito bacana para todos nós. Você está aqui com a gente. Obrigado, viu, pela gentileza e uma pessoa com uma agenda como a sua, tirar um tempinho para estar aqui com a gente é de uma consideração surreal. Obrigado mesmo, viu? Seja Ah, bem-vinda. eu que agradeço o convite, Cleito. Eu acho muito importante esse trabalho que você faz de trazer, né, as pessoas que trabalham com educação financeira. Eu estou conhecendo tanta gente especial e graças ao seu programa, graças a essa iniciativa tua de angariar, né, trazer todo mundo para cá. É Ah, um que prazer. legal. Eu tô vendo alguns zeros aqui, Aletusa. São seus parentes? Ah, deve ser meus parentes, meu sobrinho, a minha irmã, eles estão na estrada, eles estão viajando. Se você quiser parar a qualquer momento e cumprimentá-los, tá tudo jóia. Vou ler seu Nossa, desejo currículo. uma boa viagem para eles. Boa viagem aos amigos, à família Zero. Estou muito feliz com ela aqui. Ela é a Aretusa Zero, Aretusa Helena Zero, cientista social, pedagoga, mestre em História,
Olha, eu vou falar tudo aqui, mas se eu cometer algum equívoco, você me fala, tá? É, mestre em História, doutor em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp, especialista em Gestão de Negócios. Atualmente desenvolve uma pesquisa sobre liderança organizacional no pós-doutorado em Ciência Aeroespaciais da Universidade da Força Aérea. Ela também é militar. Essa a gente conversando nos últimos 2 meses a gente acabou descobrindo isso. É autora de artigos e livros maravilhosos. Escreve. Gosto do seu jeito de escrever. Acho que é muito objetivo, assim. Eu gosto mesmo. E ministra cursos, palestras de educação financeira para crianças, adolescentes, pais e educadores. Essa é a Aretusa Zero, que eu aguardei ansiosamente no programa Nortear Educação Financeira. E, pessoal, vamos curtir Nortear Educação Financeira número 40. 40 programas, 40 educadores. Você hoje é o número 40, Aretusa. Obrigado. Eu que agradeço. Joia, joia. Aretusa, e a pergunta? Nós temos a pergunta batismo, né? Você com uma carreira dessa, sensacional. Mas onde a educação financeira, ou as finanças, onde que começa a vida da Aretusa com a educação financeira? Cleito, foi em meados de 2003. É complicado falar ano que aí vocês começam a fazer conta aí, daí vão descobrir a idade da gente. Mas foi em 2003, quando eu recebi assim um desafio muito grande, que foi trabalhar economia para crianças. Então, era um colégio que ele tinha a disciplina de economia, não era educação financeira. E naquele momento eu falei, o que que a gente ensina para a criança, né? Qual que é o material que eles tinham para disponibilizar? E a escola disse, eu não tenho material, é você que vai desenvolver esse material. Então foi lá que eu comecei a pensar o que é que eu posso falar para uma criança. Na época não era nem ano, era série, né? Era quinta série, sexta série. Agora a gente tem o sexto ano, né? O sétimo ano. Então, eu comecei a estudar, pensar nas necessidades, o como trabalhar o tema, e desde 2003 eu venho escrevendo material, pensando na sala de aula, colocando em prática com os alunos. E foi aí que eu comecei a estudar, por exemplo, para que servem os impostos, eles, no caso, né, as crianças, eles foram estudando vários temas de consumo, temas relacionados ao desenvolvimento sustentável, a própria mesada, administração do dinheiro, orçamento familiar, ou mesmo as questões da economia, né, o economês que a gente fala, os jargões que a economia traz aí no jornal todo dia, eu tentava traduzir isso para as crianças. O que que é um PIB, o que que é inflação, o que que é uma taxa, juros, enfim. E, então foi nesse momento. Daí, na época, eu cheguei a levar as crianças até para a Bolsa de Valores, eles acompanharam lá um pregão, não era mais como era antigamente, né? Que já era eletrônico, assim, já não existia mais aquelas pessoas se empurrando no Aquela telefone. agitação toda, né? Até eles chegaram lá, eles queriam ver aquilo. Eu falei, não é mais assim. Aí visitaram o Museu da Bolsa. Então, desde 2003 eu venho pensando em iniciativas assim voltadas para criança, para adolescente, né? Legal. Você hoje mora em Pirassununga, você é militar, mas você não é dessa cidade. Você é natural de. Não, eu sou nascida aqui. É Só nascido que, aqui? sim, nasci em Pirassununga, mas eu saí da cidade para estudar, né? Eu saí cedo, eu saí com 17 anos e nunca mais tinha voltado. Então agora faz 7 anos que eu retornei para cá. Por Antes você conta morou em Campinas, você falou, não é isso? Morei em Campinas, morei em Araraquara, morei em Legal. Portugal em 2008, durante meu doutorado. Olha, eu estou muito feliz com a tua presença aqui. E me fala uma coisa, o que que os seus livros que você já escreveu hoje foram todos para crianças ou tem algum material diferente dos livros que você já escreveu? Olha, eu tenho os livros que são livros para a escola, né? Para o ensino fundamental. Que Para o foi o que fundamental, inclusive eu postei, né? para o fundamental 2. Para o fundamental 1, agora no início do ano, ele sai, daí fica a coleção completa. Eu tenho um livro que fala do consumo consciente, que inclusive eu escrevi com uma grande amiga minha, a Luzia, e aí esse livro
poderia dizer que seria para os adolescentes, não, não atinge o adulto, mas apesar de quando os adultos leem e veem, eles falam, eu preciso desse material, né? Agora, Cleiton, daqui um mês e meio, está saindo do forno. Está saindo um e-book, daí ele é direcionado aos adultos, porque ele trata da educação financeira nas empresas. Oh, que Eu, legal. eu fiz uma pesquisa com 300 colaboradores, e aí essa pesquisa, né, está rendendo agora um e-book. Então, eu estou trazendo alguns resultados que eu obtive com esses colaboradores em E, relação à educação financeira na empresa. e a gente pode trazer alguma coisa hoje aqui? Claro, alguns Ah, tá. dados, assim, Vamos aproveitar, né? Deixa eu e olha falar. só. Eu combinei uma Hum, coisa com você, e aí falar pro pessoal para eles continuarem curtindo. A gente agradece aqui, tem a Adriana Braga, o Tinho que está com a gente, a todos vocês, muito obrigado. Me dá a empolgação de fazer esse programa. A gente vai falar da importância da educação financeira. Nós fizemos aí um bate-papo, nunca sai como planejado, mas a intenção é falar da importância da educação financeira para a escola, para a sociedade, para a empresa, que eu quero, esses dados eu achei muito interessantes. Quero que a gente também dê uma pincelada da importância da educação financeira agora na pandemia, e também teve algo que eu quero que a gente não vai sair do programa sem falar, que são suas dicas lá na relação para os pais e filhos, a tal da mesada, que você fez uns comentários bacanas. Então, durante essa live, vão ter, tem mais ou menos aqui um programado com ela, mas também tem as suas perguntas. A pergunta da galera que está aí, do Nazir, da Adriana, do Galdino, de todos vocês. Muito obrigado. Vamos lá. Por onde começamos, Aretusa? a gente começa pelo que está pegando, né? A pandemia, pode ser. Bora! Eu acho assim, Cleito, nunca se falou tanto de educação financeira, né? A gente parece que agora descobriram, né, a necessidade, a importância de um tema tão importante, de um conhecimento que é tão importante para qualquer momento da nossa vida. E mais agora, para esse momento de crise onde a gente, né, que a gente está vivendo. Acho que vocês estão acompanhando, né? O Brasil, ele nunca bateu tantos recordes, né? Recordes negativos, né? Recordes do endividamento. A PEC de julho, eu estou com esse dado fresco porque eu até utilizei no meu e-book. A PEC é uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Ela é realizada pela Confederação Nacional do Comércio desde 2010. Então, todo mês essa pesquisa ela sai para todas as capitais, mais o Distrito Federal. E desde 2010, né, na série histórica dela, agora em julho, nós tivemos um número de mais de 67% da população brasileira endividada. E também estamos batendo o recorde de desemprego. Se a gente olhar a PNAD do Covid-19, saiu agora. Na verdade, meu dado já está desatualizado, né? Porque quando eu vi para julho, a taxa de desocupação do Brasil era de 13,7%, mais de 12 milhões de pessoas. Nós já estamos ultrapassando esse número, né? Então, são recordes difíceis, mas é porque o momento, né? O momento é isso que é a nossa realidade. Mas o triste, Cleito, que nós entramos nessa pandemia já de uma maneira desfavorável, né? Mais de 60% dos brasileiros entraram na pandemia sem uma reserva de emergência. Qual é o índice? Mais de 60% da população entrou na pandemia sem ter uma reserva de emergência, que é aquele valor que a gente sabe que seria um valor para ajudar a família durante algum momento difícil, né, como uma perda de emprego, uma crise como essa, pelo menos para manter um padrão mínimo de consumo, né, durante uns 6 meses, e nós vimos que a nossa população não estava preparada para isso. E em um mês a gente viu muitos negócios fechando, Cleito. Será que isso é normal? As pessoas não estavam preparadas, entendeu? E as famílias muito menos. Por quê? Porque se falava apenas de reserva de emergência, se falava em guardar dinheiro, mas acho que nunca ninguém pensou que a gente ia passar por uma situação dessa, tão crítica. Porque agora eu já repenso nessa reserva de emergência para quantos meses, Cleito? Pensa, 6 meses, será? Não. Tem que ser um prazo maior, né?
tem que ser muito maior, tem que ser muito maior. Então, assim, é um cenário muito ruim, mas eu costumo falar que mesmo nesse momento de crise, nesse cenário de crise, é possível aprender muito com isso. Então, eu acho que as pessoas vão começar a rever o seu padrão de consumo, a rever suas formas de consumo, o que é que realmente é necessário. Então, esse é um momento de aprendizado, eu acho, para as famílias. Vamos colocar todo mundo para pensar como é que a gente estava se comportando até agora. Vamos mudar nosso comportamento. Eu acho que não é mais um momento de ostentação, como a gente, né, vinha acompanhando pelas redes sociais nos últimos tempos, né? Era gostoso, era bonito, as pessoas acham bonito isso, ostentar. Tá fora de moda, ninguém ostenta agora nesse momento de crise. Você tem que ter empatia por aquele que está com muita dificuldade, né? Lutando para tentar ganhar um auxílio emergencial. Então, agora é o momento, acho que, de a gente colocar todo mundo, a família inteira, para pensar em como que estão consumindo, né? Então, eu acredito, assim, que para enfrentar essas adversidades agora, Cleito, é só com muito diálogo mesmo, muita proatividade, porque também a gente tem muitos casos bons e positivos na pandemia, de pessoas que transformaram o negócio delas, não é? Você sabe disso, Sim. pessoas que mudaram a forma de trabalhar, não fazia delivery, agora faz, e então, assim, tem muitas questões nesse sentido, assim, boas para a gente se espelhar nesses exemplos de proatividade, nesses exemplos positivos. E eu acho, assim, que só através da educação a gente vai conseguir passar por isso e para uma próxima estar mais preparado. Ó, o Nazir é um amigo nosso da ONG Bem Gasto, tá te mandando um abraço aqui, e ele faz uma pergunta para você. Você não acha que num país como o Brasil, que vive grandes dificuldades, você não acha difícil constituir reserva de emergência? É difícil constituir reserva de emergência porque a gente não está preparado. Se você parar agora para pensar, como eu estou dizendo, tem milhões de pessoas desempregadas que estão tentando manter um nível mínimo de consumo, e muitas estão mantendo esse nível mínimo de consumo através de crédito, Cleiton, ou seja, estão se endividando para poder manter um nível de consumo ou pelo menos cumprir os seus compromissos financeiros. Então, assim, como pensar em guardar dinheiro, né, e fazer uma reserva nesse momento. Por isso estou dizendo, vai ter que ser mudança de hábito, entendeu? E mudança no padrão de consumo. Então, tem que guardar o mínimo. Ah, não tem como. Se você olhar para o seu consumo, olhar para como você gasta o dinheiro, que seja o mínimo, Cleito. Agora, é difícil falar mínimo para uma realidade como o Brasil, que é um país tão diversificado. Então, nós somos muito privilegiados se a gente for pensar no restante da população, principalmente para os interiores do Brasil. Mas é olhar para a nossa realidade e tentar mudar alguma coisa, tentar separar o que é muito fundamental do que é supérfluo, saber distinguir as coisas, porque aí vai ser possível começar uma reserva, juntar algum dinheiro, Cleito, que seja o mínimo, porque o mínimo já seria alguma coisa. É que as pessoas, elas falam, eu não vou guardar só R$ 10, eu não vou guardar só 5%, eu não vou guardar 1%, isso não é nada. Mas isso, a médio, a longo prazo, ele forma um montante, não vai salvar sua vida, não vai salvar sua pele, mas vai te dar um alívio. Te Sim, dá um alívio, sim. É como, se você tivesse um salário seu hoje, não é melhor do que não ter nenhum? sim. Na hora de um aperto. Então, assim, é muito complicado falar assim, você precisa guardar X. Tanto é que tem pessoas que têm formulazinhas, né? Você tem que destinar tanto por cento da sua renda para investimento, tanto por cento, né, para reserva de emergência, tanto por cento para. É muito complicado a gente ficar colocando uma fórmula mágica ali, ideal para cada um, porque qual é a realidade de cada um, né? São realidades diferentes, e agora a gente está numa realidade muito difícil, né? São milhões e milhões de pessoas aí tentando mesmo sobreviver nessa pandemia. Mas, é como eu disse, o que pode mudar a gente, Cleide? A educação. É. É a Ó, educação que vai isso, mudar. isso que você está falando, o professor Éder coloca assim: distribuir dinheiro para a população é um sinal de que mais importante do que dar dinheiro é adquirir educação. É isso que você está falando agora.
né? Porque, olha só, mesmo que você pegue uma pessoa endividada, Cleiton, a gente sabe disso. Quebre o cartão dela, congele o cartão dela num bloco de gelo, lá deixa lá na geladeira, e agora, se ela não tiver bons hábitos, ela vai lá, ela vai descongelar aquele cartão, ela vai se endividar novamente, entendeu? Então, se não começarem a mudar os hábitos, não tem como constituir uma reserva de emergência, não tem como ter uma vida financeira tranquila. Tem que mudar os hábitos, tem que olhar para a família e pensar o que, que a gente está fazendo, como que a gente pode reaproveitar melhor os nossos alimentos, vamos aproveitar esse quintal, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos produzir alguma coisa, o que, que a gente pode, como que a gente pode gerar renda. O brasileiro é um povo muito criativo, então assim, é possível você gerar renda de muitas formas, entendeu? E sair dessa crise, e sair do comodismo, sair da zona de conforto e parar também de reclamar, porque a gente vê as pessoas reclamando e isso não é novidade para ninguém. Esses problemas que a pandemia está trazendo, Cleito, isso aqui não é novidade, isso aqui é o Brasil, só está escancarado. Ó, a desigualdade está escancarada, nosso sistema público de ensino está escancarado aqui, ó, que é ruim. Eu falar que é É, bom, não é bom, não é, gente. A gente tá engatinhando. Então tem muitos problemas. Não foi a pandemia. A pandemia ela só escancarou. Ela escancarou a nossa realidade. Por que evidenciou, tirou a roupa. sim, e É, outra coisa, como é que você justifica, então, um empresário que em um mês fechou a porta dele? sim, E- Até ele não estava preparado. O que ele estava? Ele vivia o quê? Ele vivia no limite? É aquilo que que eu já vi você comentando, o caixa da empresa dele era o caixa da família dele? não, o que é também uma necessidade. Eu fico vendo, eu agora trabalhando assim com pequenos empreendedores, as pessoas querem empreender, mas não querem aprender sobre empreendedorismo também. Que educação financeira, na minha modesta opinião, ela tem que levar empreendedorismo para as pessoas entenderem a responsabilidade de empreender, que não é brincadeira, né? Sim, E Cleiton. E quando eu falo assim que a educação que vai mudar, eu vou além, não é só a educação financeira, é a educação no sentido amplo mesmo. É a educação que vai mudar a nossa forma de se comportar, a nossa forma de tomar as decisões. É claro que a educação financeira é fundamental, principalmente para as decisões ligadas ao consumo, mas será a educação que vai transformar, que vai conseguir transformar o concordo. nosso país, porque isso, Cleiton, é a longo prazo. Os números não mostram, os números demoram a aparecer. Então, não é muito interessante. Então, por isso que a gente precisa de um esforço muito grande, um esforço da sociedade, um esforço político, para que as mudanças aconteçam. É mudança de comportamento, é mudança de hábito, e mudança de comportamento, mudança de hábito é a longo prazo, a gente sabe disso, né? A gente Legal. sabe disso. Estão elogiando aqui pra caramba os seus livros. O Grinaldo tá enchendo a bola do seu livro. O pessoal tá querendo trazer esses livros aí para as crianças. Professor Éder, professor Wellington, meus amigos, muito obrigado por estarem aqui. Estou muito feliz. Professor Dorival Caldeira, dando parabéns aí pela Live 40. E vamos falar em números que às vezes não aparecem tão rapidamente. Que números aí, que dados aí da tua pesquisa com as instituições? Vamos trazer algumas coisas. A gente ainda vai poder falar de escola, sociedade, pais e filhos, mas vamos pincelar sobre os seus números que eu achei muito interessantes. O Cleito, a amostra foram 300 colaboradores, tá? A faixa etária deles foi de 16 a 60 anos. Todos no momento da pesquisa eles estavam empregados, tá? Em diversas atividades econômicas. Eu usei a classificação nacional de atividades econômicas, né? O CNAE. Então tinha indústria, agricultura, educação, atividades financeiras, pessoas envolvidas, né, em todas essas atividades. Aí, falando um pouco do comportamento, né, desses colaboradores, 23% da minha amostra, né, dos respondentes, eles afirmaram que possuem dívidas em atraso, Cleiton. E as dívidas, principalmente, em que você acha? Falou? As, Contou? as dívidas dos colaboradores. 23% dos colaboradores da minha pesquisa, eles possuem dívidas em atraso. Principalmente aonde, você acha? Cartão de crédito deve ter aparecido como Cartão de indicador. crédito, isso, é o cartão de crédito. O cartão de crédito, ele está sempre, né, como liderando, né, tanto a PEIC,
como a minha pesquisa mostrou que o maior número de endividamento, né, é em relação, né, os tipos de dívidas é cartão de crédito, depois vem financiamento de casa, financiamento de carro e crédito pessoal e crédito consignado. Do crédito consignado, Cleito, um número assim bem grande de colaboradores já contrataram, já fizeram uso do crédito consignado. 40% dos colaboradores da minha amostra afirmaram que fizeram uso do crédito consignado. E aí eu acho que nessa hora, quando se fala de crédito consignado em empresa, é muito importante nós pensarmos, né, em como esse crédito ele é oferecido para o colaborador. A gente sabe que muitas empresas elas fazem parcerias com o banco, não é? E aí facilitando o acesso, né, desse colaborador a esse crédito, né? A gente sabe que ele tem uma taxa menor, pelo menos risco, né, de inadimplência, etc, etc. Só que pasmem, boa parte desses créditos, eles são adquiridos não para realizar uma necessidade básica, algo muito necessário. Muitas vezes ele está muito aliado, Cleiton, a um consumo desenfreado, a um padrão de vida equivocado. E porque você sabe, a gente vive numa sociedade consumista e as pessoas elas consomem muitas vezes de um padrão, elas não consomem um bem que elas desejam, que elas precisam, elas consomem padrões de vida. E muitas vezes um padrão equivocado, que não diz respeito à renda dela. Então, o que eu fiquei preocupada em relação ao crédito consignado é de como essas empresas, o cuidado que elas precisam ter para não estimular esse colaborador a se endividar mais e tentar fazer algumas perguntas antes. O porquê desse crédito, porquê dessa quantia. Acho que esse estudo deveria ser feito. Essa orientação prévia para o colaborador, ela deve existir. Eu acho que não pode ser desprezada. Senão Não, a gente vai estar estimulando o endividamento. Então, assim, as razões, vamos entender as razões, os valores. Eu não estou dizendo para a gente entrar na individualidade das pessoas, na privacidade. Ninguém vai invadir a privacidade. Mas eu acho que precisa muito prestar atenção nisso. Por que que você está, né? Quais são suas razões, né, de estar se endividando? Porque muitos empréstimos eles acontecem não são para suprir necessidade, sim por essa cultura do consumo desenfreado que a gente vive. não, a gente tem que Então, pensar uma coisa também, desculpa te cortar. O que é importante a gente falar sobre servidor público municipal, por exemplo, que a oferta de empréstimo é tão pesada. Quantas vezes, Aretusa, trabalhando no Sicob, numa cooperativa de crédito de servidores municipais, as pessoas falavam assim, olha, qual é a margem que eu tenho para pegar de empréstimo? E às vezes tinha uma margem com um valor considerável, e ele falava, dá tudo aí, eu vou ver de que forma eu vou gastar. Isso acontecia, isso muito comum, há 3 anos atrás acontecer, e as cooperativas de crédito têm eu sempre falo do trabalho de educação financeira, que elas começaram a mapear isso eu acho interessante. E agora no início da pandemia, quando os créditos foram disponibilizados, principalmente para empresas, muitas pessoas pegaram valores muito altos e agora estão extremamente enroladas, e não foi um valor para investir na empresa, foi para investir no consumo de pessoa física, no consumismo exagerado. Isso aí a na gente, por troca de isso que carro, Cleito. A é gente viu isso, muitas. E, eu, para e trocar para trocar celular, né? Isso. Quando a gente fala isso, é importante deixar claro assim, ninguém está dizendo você não pode ter um carro, você não deve trocar o seu carro, você não pode ter um carro, né, bom, etc. Ninguém está dizendo isso. Né? A gente está dizendo para fazer com consciência. Como é que em plena crise, em pandemia, você pega um crédito e para fazer uma troca de carro que poderia esperar, né? Você poderia esperar, não era algo imediato. Então, assim, é muito complicado. E daí o crédito consignado, né, falando dessa pesquisa, isso me chamou a atenção. Outra coisa foi que 20% da amostra, né, de colaboradores, eles já pediram adiantamento de 13º e férias. E aí eu perguntei para eles, e aí, como que você gasta como você gastou seu adiantamento de férias, né, seu 13º, seu adiantamento de 13º?
24% falaram que é para pagar dívidas. Então, eles adiantam o 13º, adianta as férias para quê? Para o pagamento de dívida. Mas um número que me deixou também preocupada foi que mais de 10% da amostra pediu esse adiantamento e gastou sem nenhum tipo de planejamento. Pediu o adiantamento e simplesmente gastou o dinheiro. Não planejou, não tinha nenhuma ideia sobre o que ia fazer com o dinheiro. Então, isso também foi algo muito complicado. Mais de 39% da amostra não estabelece metas financeiras. Então, assim, como que você pode viver sem ter umas metas, que seja de curto, médio, longo prazo? Eu estou falando de colaboradores, e estou falando de colaboradores, Cleito, de várias faixas de renda, tá? Eu estou falando de pessoas que têm uma renda razoável e não administram bem o dinheiro. Só 19% da minha amostra disse que investe regularmente, investe com frequência. O investimento, pelo menos nessa pesquisa, parece que não faz parte das prioridades financeiras dessas pessoas. Também foi um número assim que eu achei, né, que desperta uma certa preocupação. E aí, isso foi em relação ao comportamento deles. Aí, em relação à dívida, né, se esse fato deles estarem endividados, se isso afeta, né, o desempenho deles na empresa, né, Interessante. se eles concordam que se os problemas financeiros afetam o desempenho deles na empresa, 94% da minha amostra afirmou que os problemas financeiros afetam o comportamento deles. A maioria disse que falta atenção e concentração no trabalho, Cleiton. 38% falou que tem muito atraso, né, muita falta no trabalho, não vai ao trabalho. 8% falaram que prejudica o relacionamento com os outros amigos. 22% falaram que tem muita falta de motivação para o trabalho. Ou seja, eles concordam, né, que o endividamento, que os problemas financeiros afetam, né, o rendimento deles na empresa. Eles 96%, quer dizer, praticamente a minha amostra inteira concorda que tem que ter ações de educação financeira nas empresas, mas desses 300 colaboradores, 64%, quer dizer, mais de metade da minha amostra afirmou que as empresas não possuem ações de educação financeira. E as ações que elas possuem, as que mais se destacaram na minha pesquisa, foram palestras, cursos e aulas. Então, a gente já consegue ter uma ideia, assim, que é uma palestra que aparece lá esporadicamente na empresa, Cleiton. Mas não tem um trabalho individual com eles. Não tem um trabalho individual, não tem um trabalho contínuo. Não Ok. adianta você bombardear os seus colaboradores, por exemplo, na CIPAT, na Semana de Prevenção de Acidente, enchê-los de palestra de educação financeira e nunca mais aparecer, Cleiton, e nunca mais comentar sobre o assunto. Entendeu? Então, nas empresas é latente a necessidade. Os colaboradores afirmam isso e eles dizem isso, que os problemas financeiros afetam sim as relações profissionais deles, as relações pessoais deles. Então, não tem como a gente não pensar no desempenho dessas pessoas, né, no trabalho, não tem como não olhar com cuidado para isso. Então, é muito importante conscientizar os empresários, conscientizar os próprios colaboradores mesmo, que eles precisam de educação financeira para melhorar a tomada de decisão deles, para melhorar o gerenciamento dos recursos financeiros. Então, não tenho dúvida disso. Só que essa pesquisa, ela me trouxe essa realidade. Então, não são dados que aparecem. Isso é uma fotografia que às vezes não te agrada, Cleiton. Não é? Verdade. Mas porque eu esperava que eu encontrar mais iniciativas, mas assim, também eu acho que ela serve como um alerta, como um despertar para essa necessidade, para você perceber como que a educação financeira ela é importante em todos os âmbitos, não é? Empresarial, escolar, familiar, a sociedade precisa, não é? Sim, vamos pegar uns ganchinhos aqui do meu povo que tá curtindo aí. Ó,
para a gente começar a desenvolver várias ideias aqui. O Nassim pergunta para você, qual a idade ideal para introduzir o tema educação financeira junto da criançada? A idade é Isso. quando tá na barriga da mãe. A mãe já tem que. Desde quando tá na barriga, os pais já têm que começar a se preparar. E entendeu? Eu acho que assim, antes de pensar em fazer um quartinho, antes de comprar, Cleita, a camisa do Corinthians, que eu sei que você gosta, os pais já têm que pensar em como que vai, Inclusive, eu estou como. esperando a minha com o número 40 lives, tá? Do pessoal. Então, antes de comprar a camisa do Corinthians, que eu sei que você gosta, antes, né, eu acho que os pais já precisam conversar sobre como que será o planejamento mesmo para esse filho que está nascendo. Agora sim, nasceu, tá lá no berço, você já vai começar a ensinar seu filho a esperar um pouquinho. Então, você não está falando de dinheiro, mas é bom você sempre ensinar a criança a perceber que ela não é o centro do universo, não é? E aos poucos você vai caminhando. Agora, quando é que eu vou realmente falar de dinheiro? As crianças, com 2 anos, elas já identificam marcas, Cleiton. Ela já consegue apontar para um M lá e do McDonald's com facilidade. Tá entendendo? Ela já conhece marcas. Então, assim, cabe já ao pai começar a ter algumas posturas. E agora, assim, lógico que você não vai pegar uma criança que ainda é muito imatura e discutir o orçamento familiar, ela não sabe nem fazer cálculos ainda, né? Mas a família ela tem que lidar com o dinheiro de uma forma natural. Falar de dinheiro em casa, Cleito, tem que ser algo natural. Não pode ser um tabu, não pode ser um assunto, é um assunto ruim, é um assunto perigoso, a gente não deve falar disso. Não, ao contrário. Tem que ser falado da maneira mais natural possível. E aí, qual a idade ideal? Vai ser de acordo com as perguntas do seu filho. Conforme o seu filho for fazendo algumas perguntas, você vai respondendo, Cleito. É a mesma relação na educação sexual do seu filho. Você vai perguntando. Vai ter um momento que ele vai entender que ele não vai nascer de uma sementinha de melancia. Da mesma forma que seu filho tem que entender que o dinheiro não sai do caixa eletrônico de uma maneira mágica. O dinheiro sai da onde? Do trabalho. Então, assim, falar de trabalho, falar de consumo, falar do dinheiro é importante e sempre com suavidade. Não tem uma regra. Eu tenho que falar a partir de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos. É claro que a criança ela vai conhecendo. Então, assim, apresente para ela o dinheiro, sabe? Faça ela participar de uma compra no supermercado. Por que seu filho não pode fazer uma lista de supermercado e ajudar ali a perceber o que a família consome em casa? Quando chegar no mercado, você vai mostrar para ele o produto, vai mostrar que existem preços diferentes, que existem marcas diferentes. Tá vendo como é um laboratório e não necessariamente você está falando de dinheiro, dinheiro, dinheiro? Você está falando de um hábito que ninguém foge, que é uma compra do mês, uma compra, enfim, todo mundo tem que fazer uma compra do supermercado, senão não sobrevive. Mas o seu filho pode participar disso. E os pais geralmente não querem levar os filhos ao mercado. Porque, por exemplo, levar o filho ao mercado é o quê? Eu vou gastar mais, eu vou ter que lidar com birra, E muito pelo contrário, você vai levar o seu filho no mercado e vai ensiná-lo. Entendeu? Por quê? Porque se você começar a fazer esse exercício, você pode ter certeza que ele vai aprender a pedir, Cleito, e aí ele vai pedir coisas menos supérfluas. Porque ele tem uma lista de compra que ele ajudou a fazer, com coisas que são necessárias. Ele olhou dentro do armário da casa dele e ele viu que tinha e ajudou a mãe, o pai, o responsável, enfim, a fazer uma lista de compra. E, então você pode ajudar o seu filho sim a participar dessas questões domésticas. E isso é educação financeira, e não necessariamente você está mostrando uma planilha para ele com despesa e receita, entendeu? É uma forma de você ensinar a criança assim. Ela pode ser um xerife da conta de água, da conta de luz. Olha, Ensinar o filho a pagar a luz, Cleita, é muito importante, tá? Essas crianças, elas precisam saber que quando elas saem do quarto, saem da sala, elas têm que apagar a luz, porque isso aí reflete na conta de energia que o pai vai pagar. E são hábitos que a família deixa e não corrige a criança. entendi. Olha só, quando você falou das empresas, que muita empresa quebrada, a Adriana, uma consultora bacana demais, ela fala que a empresa já estava quebrada, a pandemia só fechou a porta, né?
Isso foi o que falaram naquele momento que você estava falando sobre isso. Tem uma pergunta muito bacana do nosso querido Fernando. Hoje, qual a maior consequência da falta de educação financeira para a população de baixa renda? A falta de educação financeira é o que eles estão vivendo agora, né? Não sabendo consumir. E olha, essa semana aconteceu um fato muito estranho, assim, e aí eu falei, isso é a falta de educação, não tem outra resposta. Você estava falando do celular e uma pessoa falou assim para mim, a minha empregada chegou em casa e disse que saiu para comprar o iPhone 11, acho que era 11 por filho. Só que não conseguiu, só conseguiu comprar o iPhone 10 porque foi o que deu financiamento. Cleito, tem Caramba, ideia do que significa isso? Uma pessoa, eu não estou dizendo que você não pode ter um celular, a questão é como que uma pessoa com uma renda tão baixa faz um financiamento, onde vai pagar uma parcela de mais de R$ 200 por mês para comprar um iPhone, entendeu? Para um filho adolescente, ainda que não vai utilizar, se ele fosse até utilizar o celular para trabalhar, não, simplesmente o consumo. E aí aí acho que eu respondo essa pergunta. O que acontece com essas pessoas? Qual é a consequência da falta de educação financeira e falta de educação para as pessoas com baixa renda? Não saber escolher, não saber tomar decisão. O baixo conhecimento financeiro, Cleito, faz com que você tenha o quê? Que você não consiga analisar os produtos financeiros que estão sendo oferecidos para você. Faz com que você não consiga resolver os problemas que aparecem. Então, o baixo conhecimento financeiro faz com que a gente tome decisões ruins. E as olha, decisões ruins, pode acho que tem uma dizer. pergunta aqui que casa com o que você está falando. Desculpa esses cortes, o Aretuza, aqui. A gente vai acompanhando os raciocínios do pessoal e vai tentando encaixar com o que você está falando. O Alex Damasceno, Belém do Pará, professor mestre, que diz que é seu parceiro. Você tá bem? Ele tá bem? Ele tá meio Covid. Acho que ele tá com Covid, o Alexandre. Ele esteve aqui com a Vai gente. sair o Gente resultado do fina exame dele. demais. Vamos torcer para ele estar muito bem. Com certeza. Ele fala assim, a educação financeira precisa ir além da informação? O que você acha? Além da informação, ela Isso, precisa ir na prática. É isso? Será que o Alexandre está acho que sim. dizendo? Eu vou falar a pergunta novamente. A educação financeira precisa ir além da informação? O que você acha? Acho que ele está falando muito disso mesmo, de ter muita informação e de repente não ter alguma coisa prática. Pelo menos é o que eu entendo também. Sim, e eu acho assim, Cleita, gente, nós precisamos ter informação, nós precisamos ter materiais para todos os públicos. Sim. Para todos os públicos, por quê? Porque aí todos conseguem ler, todos conseguem ter acesso a isso e a entender. Por isso que é difícil falar de educação financeira no Brasil, né? Porque nosso país é muito diversificado. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter um material que mostre isso para todos. Então, uma pessoa aqui que adquire esse celular, como eu dei esse exemplo, não é uma crítica à pessoa, mas vamos pensar no comportamento dela. Será que se alguém conversasse, explicasse para ela, ela faria essa compra? Então, não sei se ela faria, Cleiton, porque lógico que também não é assim, a educação financeira não é uma pedra filosofal, ó, ela vai gerar milagres instantâneos, mas essa própria criança, o próprio adolescente, talvez, se alguém falasse de consumo desenfreado com ele, falasse dessa obsolescência embutida que tem nesses bens, que é isso, eu compro um celular hoje, mas amanhã já tem um outro já que está superando o que eu acabei de comprar. Se a gente conseguisse mostrar isso para essas crianças na escola, por exemplo, talvez ela não tivesse esse comportamento. É como eu falei, se você fosse ensinando para o seu filho a questão de uma compra no supermercado, talvez ele consiga a entender o que é supérfluo, o que é necessário, e não vá ter um chilique no supermercado que faz você não querer levá-lo, entendeu? Bom, Netoso, o que Então, os pais têm feito, além dessa de evitar o confronto com os filhos no supermercado, o que os pais têm feito com a bendita mesada? Que você me contou umas histórias aí que eu queria que você compartilhasse com o pessoal aí.
Então, ó, eu acho que a mesada, Cleiton, a mesada ela é um instrumento, é um dos instrumentos fundamentais para a educação financeira das crianças. Mas não é o único e se você não dá mesada para o seu filho, não se sinta mal, porque como eu disse, a gente tem muitas formas de ensiná-los a lidar com dinheiro, sem necessariamente dar uma mesada. Então, assim, mas o que que eu penso? Se os pais decidirem dar uma mesada, é preciso pensar nisso. Por quê? Porque tem que ser feito com muita responsabilidade, Cleito. Primeiro, vamos ver a idade dessa criança, se ela já tem uma noção temporal, tá? Porque se ela não tem noção do que é um mês, como que eu dou uma mesada? Então, talvez seja melhor eu dar uma semanada, ou Sim. seja, um dinheiro por semana, ou talvez uma quinzenada. Porque senão o seu filho vai ficar falido na primeira semana. A mesada dele não vai ser utilizada durante o mês, e na primeira semana ele já faliu. Uhum. Isso é um ponto. Então, vamos pensar, né, na idade do meu filho, nessa maturidade dele em relação a essa dimensão do tempo, nessa dimensão temporal. Ele tem esse conhecimento, né, do que é um mês. Depois, o valor. Mesmo que você fale assim, eu posso dar uma mesada muito boa para o meu filho, muito alta. Lembre-se sempre que seu filho vai aprender muito mais com pouco dinheiro do que com muito. Já começa por aí. Então, eu não acho interessante a gente pensar em valores altos. Qual é o valor? Também não tem fórmula. O que que você tem que fazer? Talvez verificar no grupo de amigos, sabe, dos pais. Você tem um grupo de pais que você conversa e eles dão uma mesada, por exemplo. Ou você pode perguntar, vocês costumam dar uma mesada? Porque é aquele grupo que você convive. E aí, não ser algo muito fora do que os amiguinhos recebem, fora que eu digo muito pouco e nem muito além. Então é interessante a gente fazer uma pesquisa de mercado de quanto é que esses pais estão pagando. Não é que você tem que seguir o padrão dos pais, mas é interessante você ter uma ideia. E os padrões desses pais geralmente é o padrão que você está acostumado, porque é o seu círculo ali, a escola onde ele frequenta, os amiguinhos. Então, assim, aí você estipula um valor, lógico, uma data, e aí, Cleito, é aquele valor. Se acontecer dele gastar, não, você não vai dar mais dinheiro para ele esse mês. Senão, você não perde o sentido. Então, ele vai ter que saber lidar com aquela falta de dinheiro que ele tem, porque ele não administrou bem a mesada. Outra coisa que eu acho importante eu vejo algumas pessoas vincularem a mesada a várias coisas, Cleito. Vinculam a mesada a rendimento escolar, vinculam a mesada, né, associam essa mesada a realização das tarefas domésticas. Eu não gosto de fazer isso, tá? Respeito as ideias das pessoas, mas eu penso assim: a tarefa doméstica, que seja trocar a água do cachorro, arrumar a cama, esse tipo de tarefa, a criança ela tem que crescer sendo educada a fazer isso. Isso é cuidado com o lar dela, isso é zelo. Então, eu acredito que eu não posso dar o dinheiro para o meu filho porque ele arrumou a cama, tá? Você não pode dar dinheiro para o seu filho porque ele colocou água para o cachorro. Ele quis ter um cachorro, então ele tem que cuidar desse animal. Outra coisa, não vincular a rendimento escolar, por quê? Eu vejo muitas vezes os pais falando assim, ficou de recuperação, tirou uma nota baixa, então vai perder a mesada. Não, você tem que entender por que que o seu filho foi mal na escola, qual é a dificuldade que ele está tendo, foi falta de estudo, é alguma dificuldade de aprendizado, vamos estudar essa questão. O aprendizado dele, o dinheiro é outra conversa. E também já vi casos de pais que falam assim: da mesada você vai tirar o seu lanche da escola. Tudo bem, Cleito, só que tem muita criança que chega na escola, não compra o lanche para guardar o dinheiro. E aí acaba não se alimentando direito na escola. Então, eu não faria isso com meu filho, entendeu? Para a escola, ele leva o dinheiro do lanche, ou o lanche na lancheira, mesmo porque eu tenho tratos com o meu filho, ele não come na cantina, ele come uma vez na semana na cantina,
Não é pela questão apenas dele perceber a questão econômica da coisa, mas eu acho que ele tem que levar alimentos mais saudáveis e acaba que as cantinas da escola elas ainda estão deixando a desejar. Elas têm alimentos assados, algumas coisas assim, mas eu acredito que não seria tão interessante, né? Todo dia ele comendo salgado na escola. Então, tomar cuidado na hora de vincular a mesada ao lanche da escola, para não correr o risco do seu filho não estar se alimentando direito. Aí ele passa todo aquele período sem se alimentar ou tentando pegar o lanche do amiguinho, né? Daí seu filho vai ser aquele moleque chato que não pode ver o amigo abrir um saquinho de salgadinho que ele vai querer pedir. Por quê? Porque tá É, com fome, porque guardou dinheiro na mesada, entendeu? com certeza. Aleituza, por falar em moleque chato, o papo tá bom, né? 50 minutos. É muito rápido. Mentira! Mentira, Cleiton, não. Deixa eu falar uma coisa Sério? para você. Eu vou fazer um gancho aqui para a gente poder finalizar. Primeiro, Ah, eu não. tenho, uma pergunta em relação à escola, né? O quanto os professores estão preparados para a educação financeira? Não entendi. O quanto Não- você acha que os professores estão preparados para a educação financeira? E pegando essa mesma pergunta dos professores, você acha correto algumas famílias que jogam a responsabilidade da educação financeira exclusivamente para as escolas? Não, Cleiton. A educação financeira é um tripé. É a escola, é a família e a sociedade, tá? E as crianças, elas seguem muitos exemplos que elas têm em casa. Então, a família ela tem um papel primordial na educação financeira dos filhos, porque os filhos vão seguir os exemplos dos pais, na maioria das vezes. Agora, a escola, você perguntou se os professores estão preparados. Estão preparando-se. Nós estamos caminhando, Cleiton. Não estão preparados, mas existe um esforço muito grande, existem muitas pesquisas, teses de doutorado, dissertações de mestrado, que estão trazendo muitas informações para esses professores estudarem e se prepararem, para que eles consigam trabalhar o tema educação financeira na escola. Então, o que acontece? Eu percebo que as pessoas, elas estão assustadas, os professores estão assustados, porque, né, vamos jogar a educação financeira agora no nosso colo, né? Como é que a gente trabalha com isso? Então, se tem uma forma que eu posso assim dizer, né, que para amenizar essa ansiedade, essa insegurança, é assim, estudem. Esses professores precisam estudar. Olhar a educação financeira, Cleito, como algo interdisciplinar, tá? Ela transita entre todas as disciplinas. Quando eu digo todas, são todas. História, geografia, educação física e a BNCC, ela está trazendo agora habilidades em todas as disciplinas. Se você olhar a ciência da natureza, você vai encontrar educação financeira. Se você olhar a história, você vai encontrar educação financeira. Matemática, educação financeira. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, que a educação financeira não é apenas matemática, ela é interdisciplinar, tá? Ela está transitando entre todas essas disciplinas. Agora a gente precisa o quê? Preparar. Vai ser agora, Cleito, um momento de aprendizado. Nós vamos errar bastante, tá? Nós vamos errar bastante e para a gente chegar num momento um pouco mais ideal, tá? Só que não vamos jogar isso no colo do professor de matemática, porque a educação financeira ela é interdisciplinar, ela não é matemática financeira, e então eu acredito nisso. Os professores eles estão se preparando, só que é muito novo. Então o que acontece? Precisa diminuir essa ansiedade e cabe à escola também me ajudar na preparação desses professores, dar subsídios a eles. Não pegar uma metodologia, jogar no colo e virar as costas. Mesmo porque, Cleito, o que funciona em um colégio não vai funcionar no outro. O Sim. nosso sistema de ensino no Brasil, ele é muito díspare. Se você pegar todas as escolas particulares, por exemplo, entre as próprias escolas particulares, a gente tem diferença. Você pega o sistema público do Brasil, as salas de aula, que existe um número maior ainda de alunos e as dificuldades, enfim, temos que olhar a educação financeira, as peculiaridades da região, entendeu? É muito importante isso, o professor olhar e trabalhar com as peculiaridades. Então, vamos trazer o que a nossa região pede.
e não simplesmente adotar metodologias que não se adequam à realidade desses alunos. Ok. Aretusa, Hum, chegou o momento do corte. Eu vou te pedir para você deixar um recado final de 1 minuto. Eu vou te pedir duas coisas: para você deixar uma mensagem final em 1 minutinho, e que para depois também, se você puder, um livro que você deseje estar indicando para o pessoal. tá. Você quer que eu fale de um livro? Fala do livro para indicar e depois você deixa uma Tá. mensagem final para a gente chamar o Fernando. O Fernando precisa Esse livro trabalhar. aqui, esse livro aqui chama Vida para Consumo, é de um sociólogo maravilhoso chamado Zygmunt Bauman. Então, a gente falou tanto de consumo, eu acho que as pessoas deveriam ler esse livro do Bauman. Na verdade, todos os livros do Bauman, mas falando de sociedade de consumo, eu acho que tem que ler esse. E pensando nas escolas, Cleiton, eu peguei meus livros, eu separei aqui para você. Olha, então eu acho que a gente tem que trabalhar esses livros. Aqui você está vendo que está escrito o Manual do Professor? Eu tive esse cuidado, Cleito, de fazer o livro para o aluno e para o professor também. Show de Por bola. quê? Porque aí ele consegue tratar o tema e perceber assim várias formas. Então, assim, essa é a minha coleção, né, de livros do ensino fundamental. E este livro aqui é o Consumo Consciente. Se você quiser, Cleito, a gente pode sortear também. Eu mando para você depois. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos Eu sortear o vou, consumo consciente. vamos fazer aproveitando agora. Aí eu vou sortear o livro, eu vou abrir uma live para falar com o Fernando e vou sortear esse livro, mas só vai participar quem voltar com a live após o final aqui. Vou terminar com você, vou abrir uma live com o Fernando para a gente poder sortear esse livro. Pode ser? Mas o pessoal não vai poder reclamar. Ah, eu estava no programa, eles vão ter 5 minutos, vão ter 3 minutinhos para entrar novamente na live que eu vou abrir e participar do sorteio, que a gente vai dar um jeito de fazer um sorteio aqui, eu e o Fernando. Pode ser? Pode ser, Cleito, e para finalizar, se eu puder dizer alguma frase, Pode. estudem. Estudem. O melhor investimento que existe é a educação, Cleito. A Ah, gente não não tenho pode dúvida. esquecer disso. Aretuza, eu quero te agradecer pelo bate-papo, pela conversa. E eu sou fã realmente do seu trabalho. A gente agora tem 3 minutinhos, que a gente conseguiu contornar aqui, achamos a solução do sorteio. Mas eu queria te falar assim que somos muito fãs do seu trabalho. E aqui tem alguns colegas que são educadores financeiros também que falaram isso durante o dia para mim, falaram, pô, legal você estar trazendo a Aretuza. E você gostou de estar aqui com a gente, batendo esse papo? Foi, Claro, Cleito, muito bom. isso é muito bom, isso é muito bacana. E assim, eu quero que você me ajude aqui a mandar alguns abraços, que a gente vai abrir. Quem quiser participar do sorteio do livro, qual é o livro que você vai sortear? Vamos lá. Vou sortear o livro Consumo Consciente. Tá. Quem quiser. É o primeiro fascículo de uma série. Eu escrevi com a professora Luzia. E aí, nesse livro, Cleiton, é um livro bem, bem simples, é uma cartilha, na verdade. Ela fala de orçamento doméstico, fala do conflito entre consumir e poupar, administrando a mesada, dicas para evitar desperdício. É bem Legal. simples. É um livro muito, muito gostoso para as crianças mesmo. Muito bom. Adetuza, muito obrigado. A Eu gente que tem aqui, agradeço. eu vou pedir para o pessoal curtir como aplausos, mas está te assistindo nesse momento a Adriana, que quer o livro, o Dorival Caldeira, que é Papa Livro também, tem aqui o professor Wellington, parceiro. Ó, quero te falar uma coisa, nesse momento de pandemia, eu fiz muita amizade com educadores financeiros aqui na pandemia, com você, inclusive. E aí tem o professor Wellington, tem a Adriana, tem o Nazir, tem o pessoal que aqui acompanha o nosso trabalho. E assim, apareça sempre. Tá joia? Ah, eu espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Tem uma frase sua? Tem uma A frase? minha frase é isso: o melhor investimento é a educação, Cleito. Estão pedindo para você repetir nesse. Tem 30 segundos para você repetir o tripé que você falou. Ah, o tripé, assim, quando eu penso em educação financeira, para mim é a escola, é a família e a sociedade de uma maneira geral. É sociedade, escola e família, Cleito. Os três trabalhando junto. Legal. Aletuza, muito obrigado. Eu vou finalizar a live te agradecendo novamente. Tem muita coisa de educação financeira para a gente falar.
A gente vai publicar isso no YouTube, se você autorizar, né, esse Sim, conteúdo. E assim, é mais um conteúdo bacana. Na semana que vem, nós vamos estar com um grande amigo também, o Cassiano Rosman, parceiro de educação financeira. E vem o mês de outubro com muita gente bacana. Obrigado, viu, Aretusa? eu que agradeço, Cleito, agradeço a confiança. Obrigado, obrigado, pessoal. Vamos lá, vamos abrir uma outra para o sorteio para as falas do Fernando.